Que bom que você está comigo nesse canal. Obrigado pela sua participação e engajamento. E vamos para mais uma palavra. Oi gente, que bom ter você aqui comigo nesse canal. Hoje quero compartilhar uma palavra que vai edificar a tua vida, que vai te ajudar a se aproximar mais ainda do Senhor e a entender que Deus tem algo grande na sua vida, que Deus tem propósito, Deus tem processos e nós precisamos passar por eles, mas sem a ausência de Deus. Nós precisamos estar com Deus presente em todos os momentos. E eu quero compartilhar um texto que está em Êxodos 17, fala um pouquinho como o povo de Israel se comportava quando aconteciam problemas na vida deles. E como eles atrasavam o agir de Deus por causa de alguns comportamentos inadequados, comportamentos que não agradavam ao Senhor e comportamentos que faziam com que eles se afastassem da presença poderosa de Deus. Eu quero compartilhar com você o versículo 1. Diz assim: tendo passado toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste ao rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairás água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O que acontece? Essa palavra mostra claramente que muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente também tem essa dificuldade que o povo de Israel tinha. O povo de Israel estava passando por um deserto, por um momento difícil, com muito descontentamento, porque eles não tinham água para beber, estavam passando sede, não só eles, mas os filhos e os rebanhos. E eles, então, decidem tomar uma atitude. E a atitude do povo de Israel é murmurar, é tentar ao Senhor, é ficar fazendo pergunta, é criando dúvida no ambiente. Será que Deus está aqui ou não? Ah, não tem água, será que Deus está aqui? Às vezes está passando por uma dificuldade, você pode estar doente, uma doença ou uma crise financeira. Você fala: será que Deus está aqui? E você começa a duvidar. Isso não é um comportamento adequado de se fazer, isso não é o certo a se fazer, porque o Filho de Deus, ele tem um DNA de adorador. Ele vai buscar o Senhor mesmo no momento difícil. Quando ele está passando em processos de dificuldade, seja financeira, seja conjugal, ele vai buscar a presença de Deus. E olha o que Deus, olha a chave que tem nessa história. Tem várias chaves aqui, mas o que eu quero colocar para você nessa palavra, que para edificar a sua vida, é a chave que Deus falou para Moisés. Deus fala para Moisés: passa diante desse povo. Passa diante desse povo e vem comigo. Deus está falando para mim e para você: passa diante dessas coisas. Não fica no meio da conversinha furada. Não entra lá na sua empresa e fica junto com o povo que fica falando mal do seu patrão, que fica falando mal dos outros. Não fica dentro da sua casa reclamando, falando mal do seu marido, da sua esposa, fazendo fofoquinha, fazendo intriga. Não, pega os pontos positivos do seu cônjuge e fica falando todo dia os pontos positivos. Você vai ver a diferença que vai fazer em uma semana.
Dentro da empresa, começa a olhar as coisas boas que tem na empresa. Para de ficar sendo reativo, tudo falando que vai dar errado, que não vai dar certo. Começa a profetizar que Deus está com você, que mesmo na dificuldade, na circunstância, Deus está com você, Ele está dentro de você, Jesus vive em você. Começa a profetizar, seja uma voz profética nessa geração, seja uma voz profética na dificuldade e que você possa, para você experimentar o agir de Deus, o mover de Deus na sua vida, a gente precisa mudar as nossas palavras, as nossas atitudes. E esse povo não tinha uma atitude adequada, eles estavam tentando a Deus, duvidando. E aí Moisés passa adiante e busca Deus. Moisés podia falar, Deus, acaba com esse povo é terrível. Não, Deus, ele fala assim, Deus, eu preciso do Senhor, eles estão querendo me matar, que vão me apedrejar. Ele reconhece que ele precisa da grandeza de Deus em tudo na vida dele. E aí ele recebe a água, né? Ele fere a rocha e tem água para todo o povo. Deus vem com uma solução sobrenatural e socorre aquele povo e socorre por causa de Moisés. Que a gente seja um Moisés nos dias de hoje, que possa buscar a Deus e não se contaminar com murmuração, com contenda, com intriga, com gente que duvida e que tenta a Deus, mas que a gente esteja do lado do Senhor, como Moisés esteve, buscando a face de Deus, que a gente possa buscar também, mesmo nos desertos da nossa vida, que o Senhor seja a nossa bandeira, aquele que nos socorre, aquele a quem a gente busca com toda a nossa intensidade, com toda a nossa força, e que a gente receba do Senhor a água, né, a porção que Ele tem para mim e para você, para que a gente possa ser uma fonte de águas vivas a jorrar nesse mundo tenebroso. Que Deus abençoe sua vida e que você seja cheio da glória e da graça de Deus.